Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Novos temas, novos modos de aprender. Com o Lifelong Learning, sua escola agora conta com ofertas de cursos muito diferenciados para seus alunos, atendendo a desejos muito específicos de aprendizado. E uma novidade incrível, também existem cursos desenvolvidos para os pais e demais adultos da comunidade escolar, porque a aprendizagem contínua é para todos. E não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Nacional de ESG. Agradecer aqui também nossos apoiadores e patrocinadores, em especial a SD Student Travel, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e EBSCO. Para darmos sequência ao painel, gostaria de convidar aqui ao palco a mediadora desse bate-papo, Viviane Flores, diretora do Colégio Com. Por favor, Viviane. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com educadores, educadoras, líderes interessados na educação do presente e do futuro. Vamos então para a abertura do Fórum Nacional de ESG e eu vou apresentar os nossos painelistas. Começando pela Adriana Alves, executiva em operações e pessoas, co-founder da Lupa e também conselheira em empresas como a Universidade São Judas Tadeu, da Ânima Educação, FAM Investimentos e a NES IT, TEDx Speaker e LinkedIn Top Voice no tema de saúde mental no corporativo. Bem-vinda, Adriana. Carla Cripa, que é vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, liderando a área de sustentabilidade e ESG, conselheira do Pacto Global da ONU e do Pacto pela Promoção de Equidade Racial. Bem-vinda, Carla. Lia Gias,
diretora-presidente da Fundação Telefônica Vivo, que integra o compromisso ESG da companhia, conselheira do Centro de Inovação da Educação Brasileira, do Movimento pela Base e do Movimento Profissão Docente. E Alexandre Leão, sócio da Crescera Capital e um dos responsáveis pelos investimentos da Venture Capital da gestora. É membro do Conselho de Administração da Alura, Letros e 77 Sol, é isso? Então vamos lá. Bem-vindos. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre esse tema tão importante e eu diria tão novo para as instituições de ensino, mas fundamental porque entendo que estão nas escolas os líderes do futuro que vão tocar esse movimento, tocar à frente esses pilares tão importantes da gestão. Vamos começar então com 5 minutos de uma explanação desses nossos painelistas e depois a gente vai fazendo essa costura em relação ao tema. Combinado? Vamos lá então? Podemos começar pela ordem aqui, Adriana? Olá, gente, boa tarde a todos. Bom, como a Vivi acabou de dizer, meu nome é Adriana Alves, eu tenho 44 anos, sou a mãe da Alicia e da Olivia, trabalho no corporativo há muito tempo já, 26 anos, mas especialmente na área de operations, administração, finanças e gestão de pessoas. Recentemente eu fui para uma cadeira de vice-presidência em um banco de investimento para administrar, para tocar a posição, a área de diversidade e inclusão da empresa. E com a minha saída esse ano, eu estou me focando muito mais em conselho de empresas, como na Fama Investimentos, na Anima Educação, especificamente na Universidade de São Judas Tadeu, fazendo também algumas atividades, eu diria muitas atividades pro bono, no Comitê de Investimento da Neste, também no Pacto de Promoção de Equidade Racial, também estou trabalhando no Grupo Mulheres do Brasil e mais recentemente eu estou rodando uma startup voltada para a segurança psicológica e saúde mental no corporativo. É uma empresa chamada Lupa, que recentemente eu e mais 2 colegas desenvolvemos uma plataforma digital onde a gente conseguirá mensurar, materializar, através de uma metodologia proprietária, a saúde mental e a segurança psicológica dessas pessoas de uma forma totalmente anônima e gratuita, desvinculada a qualquer marca e qualquer empresa, ou seja, esses colaboradores eles têm total acesso e segurança para mensurar, para avaliar as empresas e automaticamente a gente também consegue apoiar essas empresas numa segunda fase e também apostar no ranking da marca, reputação e etc. Eu estou aqui hoje porque a educação ela me permeia, eu acho que eu sempre tive, né, a educação como meu principal fio condutor. Eu sou uma pessoa que veio da periferia de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, e eu acredito muito que eu estou aqui hoje, todo esse meu acesso e todas as possibilidades foram me dadas também através da educação, né? E hoje não é por acaso que eu também sou conselheira dentro de uma universidade, não é uma universidade das principais privadas, eu diria, do Brasil, mas que também tem uma fonte enorme de grandes potências e grandes pessoas ali para também serem aproveitadas e serem trabalhadas e serem vistas no corporativo. Então, eu acho que o meu grande papel é fazer essa ponte aonde eu vou, seja em conselho de empresas, seja na consultoria, na startup, onde eu estou agora testando, seja também como uma pessoa que acredita na educação e acredita nessas ferramentas para a gente levar até as instituições privadas.
e estou muito feliz de estar aqui. A gente vai conversar um pouco sobre o que é de fato o ESG, sem desvincular do que é o ESG no contexto brasileiro, né? A gente às vezes tenta falar do ESG como se fosse uma entidade apartada do Brasil, mas sem o social, sem as pessoas, a gente não consegue trabalhar o ESG de fato. Então estou muito feliz, a gente vai conversar mais sobre isso. Boa tarde a todos, a todas. Queria começar também agradecendo o convite, a Madalena, e cumprimentar também os outros panelistas e agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Sou Carla, gosto de me apresentar também como executiva e como mãe da Luana, que vai fazer 11 anos, da Bruna, que tem 4, porque a gente tem que mostrar que é possível ser mãe e ser executiva, né? Não é um ou outro. Muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema. Eu trabalho já há muitos anos com ESG, então eu sou muito mais do ramo de ESG do que do ramo de educação, mas no fim, ESG tem muito mais a ver com educação do que as pessoas reconhecem. E nos eventos que eu vou, é raro esse tema ser levantado. Então, é uma grande oportunidade a gente estar aqui hoje, podendo trazer essa ótica de sustentabilidade, de ESG, para um tema e para um evento como esse. No final, quando a gente fala do social, e a Adriana estava falando sobre pessoas, né? O social é sobre pessoas e a educação é sobre pessoas, mas no fim, o ESG nada mais é do que resolver problemas reais do mundo. ESG não é sobre abraçar árvore, ESG não é sobre simplesmente uma devoção ou uma filantropia. ESG nada mais é do que você querer entender, escutar e entender os problemas reais do mundo e se propor a fazer a mudança, se propor a ser um agente de transformação para realmente fazer a diferença na vida das pessoas e, é claro, do planeta também. Então, assim, a primeira coisa que eu falo sobre ESG é isso. E eu que venho desse mundo mais corporativo, a gente vê muitas vezes as empresas querendo falar do tema do ESG muito para fora, né? Que acaba sendo o PR, acaba sendo a comunicação, que faz parte, que tem que falar também, mas no fim, o mais importante do que o chamado storytelling, né? A contação da história, é o story doing, é você executar e fazer a diferença. Um segundo ponto aqui para trazer, para esquentando aí essa conversa, é um pouco do isso está dentro do negócio, está dentro da organização. Porque ESG em sustentabilidade, ele é muito sobre o transversal. Ele é sobre você colocar essa pauta e essa importância dentro de toda a estrutura da organização. Eu lidero o trabalho na Ambev, como a Viviane apresentou, e eu lidero a área de impacto e relações corporativas. Mas no final, se o ESG fica na minha diretoria, já é um sinal de que não vai dar certo. Primeiro porque a minha diretoria tem 30 e poucas pessoas e a Ambev tem 30 mil funcionários. Então, para dar certo, isso precisa estar em todas as diretorias, tem que ser transversal. Então, uma primeira coisa que a gente fez, hoje 100% da nossa diretoria executiva, obviamente eu também, mas o nosso presidente, todos os outros vice-presidentes, tem meta atrelada a ESG. Então, os critérios de remuneração dos executivos, já no segundo ano pela sequência, e ano que vem vai ser igual, são critérios atrelados a ESG. Então, isso passa a compor a prioridade estratégica da empresa. Então, isso fazer parte do negócio. O terceiro ponto aqui também para trazer para vocês é que ESG é sobre criação de valor. No fim, quando a gente faz uma análise histórica, assim, de antes não tinha esse nome, não era conhecida a sigla, a gente falava de sustentabilidade, mas quando começou, era muito sobre filantropia. Nasceu como filantropia pura. E aí, lá pelo começo dos anos 2000, começou a se falar de uma sigla em inglês que era CSR, que é Corporate Social Responsibility, responsabilidade social corporativa. Você começa a trazer elementos mais de código de conduta, política, começa a falar em treinamentos, conscientização, então uma coisa ainda muito porta para dentro em relação ao que a empresa fazia. E foi só mais recentemente que a gente vê o desenvolvimento do conceito do Triple Bottom Line, né? Eu não gosto de usar termos em inglês, mas eu estou trazendo aqui um pouco dessa teoria, né? Que é o Triple Bottom Line? É basicamente você equilibrar os critérios financeiro, o financeiro, o econômico, o social e o ambiental. Isso é tudo sobre criação de valor. No fim do dia, para você conseguir equilibrar esses três componentes da sigla,
você consegue entregar resultado efetivo para a empresa e para a sociedade. Então, esse é um terceiro, que é a criação de valor. E um quarto, que é sobre um pouco do pessoal. Quem trabalha nessa área tem que ter a paixão envolvida. Assim, tem que ter o brilho no olho, tem que ter a paixão, porque tem que realmente entender que aquilo tem a ver com o seu propósito. Propósito que tem sido, especialmente pelos jovens, né, cada vez mais eles trazem. Eu vejo quem faz entrevista lá na Ambev, processo de trainee, vem muito sobre o propósito, mas para mim o propósito nada mais é do que você unir o que você ama fazer, que é a paixão, com o que você faz muito bem. E aí todo mundo que se propõe a trabalhar com esse tema de ESG tem um componente de paixão envolvido também. Bom, boa tarde a todos também e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer também o Marcos pelo convite e aqui a todos os panelistas. Acho que trazer educação para o debate de ESG é algo muito inovador, inclusive. Acho que a gente tem um espaço aqui que é muito privilegiado, né? Eu sou diretora da Fundação Telefônica Vivo, que é parte do compromisso do S, que é o social, do ESG, do Grupo Telefônica, né? A gente olha para isso lá dentro num contexto também de alinhamento ao negócio, né? Então, o que a gente tem olhado? A gente vê uma sociedade aqui em franca transformação. A única certeza que a gente tem é que vai ser cada vez mais tecnológica, cada vez mais digital. E as nossas crianças e os nossos jovens precisam estar preparados e habilitados para lidar nesse contexto. Seja para liderar uma organização no futuro, seja para liderar o poder público, para tomar boas decisões como cidadãos. E as nossas escolas têm um papel fundamental nesse contexto, né? Então, quando a gente olha para a questão do social e como é que a gente consegue, a partir de uma visão de negócio, trazer uma contextualização também para uma fundação, para que ela esteja alinhada ao compromisso da companhia, que é olhar para a digitalização do Brasil, né? E claro, do ponto de vista de geração de valor para os acionistas, mas também entendendo que num contexto como o nosso, de tanta desigualdade social e econômica, é importante que o nosso investimento social também esteja ali a serviço do propósito da empresa, de construir um ambiente que também é mais saudável para fazer negócio. Então, a gente sabe que tem muita discussão aqui, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que é material para dentro, para fora, como é que essas coisas se encaixam, mas o que a gente tem olhado é muito para como é que a gente pode, então, construir uma sociedade, apoiar a construção de uma sociedade a partir da escola, que é onde esse olhar para essa transformação começa, para que a gente tenha esses jovens preparados para o mundo que vai se transformar muito rapidamente. Preparados do ponto de vista social, emocional, mas também com um repertório de competências digitais, porque a gente sabe que o mercado de trabalho vai demandar isso cada vez mais. E que hoje a gente tem um contexto onde, de um lado, eu tenho escolas de elite que vão dar conta, talvez, dessa tarefa, e é talvez, porque a gente ainda não chegou lá, e a gente tem um abismo social das escolas públicas que ainda deixam muito a desejar, não por falta de vontade dos professores ou dos gestores, mas porque a gente ainda não conseguiu ter uma reflexão sobre o que a gente espera também dessa formação dos nossos futuros cidadãos, que são realmente as pessoas que vão levar o nosso país adiante. Então, esse é um pouco da reflexão que a gente tem feito na Fundação, né? E aí, muito ancorado num lugar também, né, quando a gente olha para relatórios, por exemplo, como da OCDE, né, que fala do Future Skills, né, o que a gente precisa em 2030 para poder ter um ambiente de bem-estar, por exemplo. Aprender a aprender, né? Então, isso aqui é papel de quem está numa escola. E a gente precisa olhar para isso também dentro das nossas organizações. Então, dentro do ESG tem também um olhar para dentro. A gente precisa ter essa questão do digital de forma equilibrada, porque aqui, eu que também sou mãe de 2, a gente fica ali eternamente tentando equilibrar até que ponto a gente vai, né? E a gente precisa ter a questão do emocional mesmo, regulado, né, com as nossas crianças. Então, é esse contexto aqui que a gente tem se debruçado dentro da Fundação
para poder apoiar o compromisso da empresa de gerar valor numa sociedade mais saudável e menos desigual. Acho que esse que é o grande contexto que a gente tem olhado. Bom, meu nome é Alexandre Leão. Em primeiro lugar, obrigado, Viviane, obrigado, Ana Helena, Marcos, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou sócio da Crescendo Capital. A gente é uma gestora de Private Equity Venture Capital. Nós fomos fundados em 2008. Eu estou lá desde 2012. Então, já são um pouco mais de 11 anos aí acompanhando a nossa trajetória de crescimento lá. E eu acho que vale a pena contar um pouquinho da história da Crescera, que eu acho que ela se confunde de várias formas com a temática do painel e do evento. Assim, a gestora começou, a Crescera começou em 2008, ainda com o nome de BR Investimentos, depois trocamos de nome, com uma gestora para investir 100% em educação. Então, o nosso primeiro fundo foi um fundo 100% dedicado à educação. Foi o primeiro fundo de private equity do Brasil 100% dedicado ao setor. Nós fizemos 4 investimentos nesse setor, 2 IPOs, um foi a Abril Educação, o outro foi a própria Ânima Educação, foi uma investida nossa também, nós testamos essas 2 companhias e fizemos o IPO e vendemos. Fomos investidores da Ferolab, que chegou a ser a maior empresa de treinamento corporativo do Brasil, vendemos para a Bertelsmann, e fomos investidores também da HSM, que a gente acabou vendendo para a própria. Esse foi o nosso primeiro fundo, foi um mega sucesso, foi um marco no mercado de private equity local. E depois a gente foi levantando fundos em outras verticais também, não só em educação, mas a educação sempre fez parte do nosso DNA. Então, até hoje, é um dos setores que a gente mais investe e a gente tem vários outros cases de sucesso no setor. Então, eu vou citar alguns outros. Fomos investidores, por exemplo, da AFIA. A AFIA foi um case que a gente criou do zero, era um player de educação temática na área de saúde. Então, a gente criou do zero, listamos na Nasdaq, vendemos, foi super bem sucedido. Fomos investidores do Passeio Direto, a gente acabou vendendo para o Knowledge-Tech, o Passeio Direto é uma rede social para estudantes universitários. E somos investidores da Alura também. A Alura é também um player de educação temática, mas do ensino de tecnologia, e é o maior ecossistema de tecnologia do Brasil e da América Latina. Então, esses são alguns dos nossos investimentos. E eu acho interessante falar que, assim como a Educa Week começou só em educação e esse ano abrange outros temas relacionados a ESG, enfim, saúde mental, acho que a gente também Crescera evoluiu dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem hoje, a gente já fez comparar com vários outros setores, então somos investidores em empresas de varejo, de saúde, mas vários relacionados a ESG. Então, a gente investe em empresas de energias renováveis, investe em empresas de micromobilidade urbana, investimos em empresas relacionadas à saúde mental, então várias temáticas relacionadas a ESG. E eu acho que ESG é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem um time 100% dedicado a ESG, a práticas de ESG, a gente faz diligências de ESG nas nossas investidas, nós temos relatórios com acompanhamentos de métricas ESG, e a gente realmente acredita que isso agrega valor às nossas empresas. E assim, eu acho que isso é uma tendência de mercado. A Crescera está seguindo por esse caminho, mas eu acho que o mercado, de uma forma geral, tende a caminhar nessa direção. Muito bom, muito bacana. E eu gostaria de começar, então, para a gente aquecer mais essa discussão, né, fazendo algumas perguntas aqui para os nossos painelistas. E a Carla trouxe a questão do propósito, existe muito essa fala recorrente nos jovens e tudo mais, mas eu ainda acho que está numa camada muito daquilo que eles ouvem, mas não tem uma cultura que vem desde a base. A gente tem movimentos ainda muito sutis na educação, que trazem esse fundamento. Então, a gente percebe essa pauta crescente, as escolas, os líderes aqui dizem muito sobre isso, né? Esse auditório. O que a gente pode entender, assim, como recomendação para que a gente continue evoluindo? Como é que a gente segue, né, o caminho que a gente tem que trilhar para perpetuar e tornar isso uma cultura
estrutura, né, os pilares realmente reconhecidos e institucionalizados. Perfeito. Acho que quando a gente fala em evolução, tem tudo a ver com esse tema, porque ESG, ele não é sobre você ser uma empresa, uma organização perfeita, que não tem erros. Até porque isso é impossível. Então, ESG é sobre evolução. É sobre quando acontece um problema, você enfrentar aquele problema com transparência, com maturidade e resolver para que ele não volte a acontecer, né? Então, acho que quando existe um problema, as pessoas, de certa forma, tendem a aceitar quando é a primeira vez. Quando já é reincidente, já é a segunda vez, aí não, aí você deveria ter evitado. Então, para mim, evolução tem tudo a ver com o próprio tema que a gente está se propondo aqui a conversar. Para mim, uma visão que eu sinto falta ainda nessa discussão do tema é um olhar sobre cadeia, sobre ecossistema. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vejo assim, o que é material para as empresas, para as organizações, o que elas se propõem endereçar e os objetivos que elas definem, eles costumam ser relacionados à própria atuação da empresa. Mas não costumam olhar a cadeia como um todo e o ecossistema como um todo, que inclui colaboradores, que inclui clientes, fornecedores, que inclui os consumidores, né, os seus stakeholders, como a gente fala, de uma forma mais ampla. Eu vou dar um exemplo aqui, até que a gente tem isso em comum, né, Adriana, no Pacto pela Equidade Racial. Quando eu vejo o Mover, não sei aqui se alguém conhece, mas o Mover é um movimento das empresas pela equidade racial e o Pacto, que a Adriana também é conselheira pela equidade racial, eu vejo um movimento coletivo de uma empresa não querendo resolver um problema sozinha, até porque qual empresa no Brasil ou qual instituição de ensino, né, quem no Brasil isoladamente conseguiria resolver o problema da equidade racial? Não poderia, né, não teria como. Então, tem que ser coletivo, tem que ter uma visão mais estruturada e mais organizada. Então, acho que esse é uma primeira evolução que a gente precisa. Olhar para dentro para entender o que as nossas organizações e o que a gente consegue oferecer para o mundo para dar escala, em parceria e junto com todo o ecossistema. Ainda nesse tema, porque eu não posso deixar de trazer, né, dado que a gente está falando num fórum de educação, esse tema da raça, e eu vou fazer um paralelo com o que eu entendo mais, que é o empresarial. De novo, não sou especialista nem estudiosa da educação, mas o fato é, quando a gente olha para dentro, e na Ambev foi assim, a gente viu que eu falei que a gente tem 30 mil funcionários, colaboradores. Desses 30 mil, mais da metade são pessoas negras na Ambev. Porém, quando eu olho a liderança, quando essas estruturas vão subindo, elas vão ficando cada vez mais brancas, como não é exclusivo da Ambev, de qualquer outra organização, né? Os cargos mais operacionais, você tem mais diversidade, quando você vai subindo, vai embranquecendo. No primeiro momento que a gente analisou isso, o primeiro argumento que vem mas porque como é que você vai colocar um líder ali, às vezes a pessoa não tem tanta capacitação, não tem tanta formação. É uma desculpa fácil, né, de você trazer. E foi a primeira desculpa que eu recebi também quando eu questionei a escola da minha filha. Por que não tem professores negros na escola? Porque não tem nenhum. Todos os professores são brancos, praticamente todos os alunos são brancos, como qualquer escola privada em São Paulo, vindo de uma situação privilegiada. Então, a resposta é não, porque a gente baixaria a qualidade. É muito fácil essa resposta. Então, quando a gente fala em evolução, a gente fala também em intencionalidade. Aonde que a gente está buscando esses profissionais? E lá a gente saiu de um lugar de falar que não é possível para estabelecer um compromisso de formação das pessoas, um compromisso de olhar nos lugares certos. A gente já tem mais de 20 anos de cotas nas universidades públicas. Logicamente que tem estudantes que se formam, que são altamente qualificados, têm a mesma performance que qualquer outro que não veio da cota, já tem estudos que provam isso. Então, tem intencionalidade na hora da contratação, ajudar com o inglês, que esse sim é um gap que existe, relevante, quando você vê um recorte principalmente com renda, com pessoas que vêm de uma origem mais periférica, e você ter uma intencionalidade na hora de preencher esses cargos de liderança. Porque quando isso eu ouvi sendo guardadas as devidas proporções, mas quando a gente vê a discussão de gênero, também era isso, né? Antes a estrutura, você não tinha mulheres na liderança, hoje tem, e eu vejo que ter uma mulher na liderança inspira outras mulheres a olhar e falar, é possível, porque tem uma outra pessoa. Então, quando você tem líderes negros, também as pessoas que estão no nível hierárquico mais baixo vão olhar e vão falar, puxa, é possível, né? Essa empresa permite. Então,
acho que é também uma reflexão coletiva aqui para cada um fazer do setor da educação, de será que a gente está como sociedade fazendo o que precisa ser feito, né? Ou estamos falhando e não estamos tendo essa intencionalidade, e a partir de quando a gente se propõe a fazer a mudança, realmente ir atrás, procurar ajuda, quem entende, quem já está engajado nos movimentos, para fazer essa evolução na pauta e promover mais equidade. Perfeito, Carla. Eu acho que o caminho mais fácil é você dar a resposta mais simples que vem à sua mente. O mais difícil é você quebrar a cultura e estabelecer método para que isso não aconteça, né, dando essa fragilidade de sociedade que a gente ainda enfrenta. Então, é uma reflexão bem importante. Queria passar aqui para a Lia para a gente entender um pouquinho desse caminho do pilar social, né? O que a gente especificamente tem avançado em termos de Brasil, no exterior, o que a gente consegue se espelhar em termos de iniciativa desse pilar do social e como é que você pode trazer um exemplo relacionado à sua organização e como é que ela tem feito esse olhar. A Carla até trouxe na fala dela essa questão da confusão aqui de o que é caridade, filantropia, ESG. Eu acho que tem um campo aqui conceitual que a gente precisa organizar. E quando a gente olha para o ESG, talvez o S seja onde mais essa confusão aconteça, né? Então, o que a gente tem visto aqui de tendências? Primeiro, acho que a gente teve um caminho aqui nas empresas de começar a olhar do ponto de vista interno ainda para a diversidade. Acho que isso foi um fator importante nas grandes empresas e tem sido com meta, intencionalidade, e na Vivo, assim como na Ambev e várias outras grandes empresas, esse compromisso ele é concreto, ele está na meta do executivo e a gente tem prazo para cumprir. Então, eu acho que a questão de gênero, a questão de raça, são questões de diversidade que a gente tem avançado com intencionalidade. Então, esse é um ponto do S que eu acho que está um pouco mais coberto. E eu acho que aqui para essa plateia de educadores, é importante que as nossas escolas também comecem a preparar essas futuras lideranças, né? Seja lá o contexto onde essas crianças estiverem, para que elas ocupem esses espaços, né? Para que a gente possa ter currículos antirracistas, para que a gente possa ter um olhar de gênero desde o começo da infância, porque a empresa faz isso quando isso já está da porta para dentro. Mas a grande questão é como é que a gente faz isso desde cedo. Tem um outro ponto no S, que ainda olhando para a questão do preparo dos colaboradores, que eu acho que aí sim é uma tendência, ligada ali ao ODS 4, que é o preparo para esse mundo em transformação, né? Então, a questão do reskilling, né, como a gente chama, é uma tendência. Então, a gente vai ter que olhar para uma massa ali de colaboradores, como é que a gente prepara essas pessoas para posições que vão passar a existir e para um mundo que vai deixar de ter outras, né? E essa é uma certeza que a gente tem. Então, essa é uma tendência. E acho que, por fim, uma que é muito complexa, que certamente aqui a Vivo tem esse desafio, a Ambev e outras empresas também, que é olhar para a cadeia de valor do ponto de vista dos direitos humanos, né? De estabelecer compromissos para dentro daquilo que a gente consegue controlar mais e daquilo que a gente consegue controlar menos, mas que a gente tem sim, com intencionalidade, meta, compromisso, enfim, uma capacidade de mover ponteiros importantes do ponto de vista da cadeia de valor. E aqui há um trabalho extenso que tem acontecido lá dentro da Vivo e do Grupo Telefônica, no qual tem muita dedicação e bastante intencionalidade. E, por fim, eu acho que tem esse tema aqui, que eu acho que é o que gera um pouco de confusão, mas é da onde eu falo, que é esse compromisso do S para fora da empresa, né? Uma empresa não será bem-sucedida num país mal-sucedido, né? Então, o jeito como a Fundação Telefônica Vivo, junto com a Vivo, tem atuado se a Vivo tem o compromisso da digitalização, no mundo em transformação, a questão da educação, ela é estratégica para a empresa, para que a gente consiga formar a próxima geração apta a ter, do nosso aqui contexto, as habilidades digitais, por exemplo,
para que esse jovem saia para o mercado de trabalho e esteja apto a ingressar nesse mercado de trabalho. E aí, a gente também tem que entender que algumas das mudanças pelas quais nós estamos passando, elas são um pouco mais midiáticas, a gente consegue ter concretude. Então, a gente falava de metaverso, agora é ChatGPT, mas tem outras que vão acontecendo e construindo um novo jeito da gente operar em sociedade e que elas são um pouco mais invisíveis. Então, a gente precisa estar preparado, e as escolas aqui têm um papel fundamental de preparar para a cidadania digital. O que eu faço com essa questão da violência nas escolas, por exemplo? Teve muita tecnologia envolvida nesse processo para potencializar. Como é que as escolas estão preparando? Estão se preparando e preparando seus jovens para lidar com isso. A questão do mercado de trabalho, que eu já falei. Como é que os professores vão dar conta dessa tarefa de ensinar o aluno a aprender num contexto em tanta transformação, num país onde, e aí tem uma pesquisa do CIEB, né, que mostra que numa escala de 1 a 5, o nível de fluência digital dos nossos professores está entre 1 e 2. Né? Isso estatisticamente representativo, inclusive nas grandes escolas de elite. Então, a gente tem uma questão aqui para tratar, né? E aí a Fundação ela tem um papel aqui de unir esse S para fora, né? Que é como é que a gente impacta a sociedade, reconhecendo também que existe um S para dentro, né? Que é um pouco mais materializado nos compromissos de negócio. E essa questão, Lia, da inclusão digital, em especial no caso da educação básica e o ensino superior também, eu diria que tem a ver com sentido, né? O quanto os nossos educadores têm buscado aquilo que é tão caro para eles, né? Que são as human skills, na verdade. E como é que ele consegue lidar com a ferramenta digital para aproximar também, para chegar nesse universo e usar didaticamente para aprimorar esse sujeito que está ali com ele. Né? Então, o desafio é bem grande, né? Porque é uma gama na formação docente que é muito ampla. Certo? Então, Alexandre, vamos falar do que efetivamente a gente pode considerar fundamental quando a gente fala em investimentos, quando a gente fala em tecnologia voltada para fortalecer ainda mais essa pauta ESG. Bom, na minha opinião, acho que tanto o investimento quanto a tecnologia, eles acabam atuando muito mais como combustíveis e catalisadores para desenvolvimento dessas pautas. Então, assim, pensando como um fundo de investimento, a principal meta do fundo é gerar retorno para os seus cotistas. Isso é um fato. Agora, acho que o primeiro ponto, assim, a gente como gestora, a gente vê muito isso na prática, é muito mais gratificante você gerar retornos para os cotistas, ao mesmo tempo que você também está gerando retorno para a sociedade. Então, exemplos disso são os investimentos que a gente faz em educação. Então, assim, está investindo em educação, você está investindo em desenvolvimento humano, em mobilidade social, em redução de desigualdade. Então, assim, é muito mais gratificante quando você constrói um business relevante com essas características e ainda gera retorno para os acionistas do que se você não fizer isso. Acho que esse é o primeiro ponto dos investimentos. Né? O segundo, e eu acho que é até mais importante, é que eu entendo que até pouco tempo isso era mais um nice to have, era algo gratificante, como eu tinha falado, mas hoje eu entendo isso muito mais como intrinsecamente relacionado a retornos também. Então, assim, acho que para um gestor de fundos é muito mais fácil, entre aspas, você gerar retornos estando aderente a essas marcas, essas pautas, do que se você não tiver. E a gente vê isso em vários setores. Então, a gente vê o crescimento dos setores de energias renováveis, recente, carros elétricos, são setores que estão totalmente atrelados a práticas ESG. Então, e outra coisa que eu acho que aí entra parte da tecnologia, a tecnologia também acaba entrando também como um acelerador desse processo, na medida que torna muito mais fácil a proximidade dos stakeholders com as empresas. Então, hoje você vê
empresas, às vezes, perdendo clientes, perdendo receita, por não estarem atreladas a essas práticas. Então, os próprios consumidores acabam penalizando a empresa por elas não estarem aderentes a essas práticas. Então, e acho que isso é viável por conta de tecnologia. Então, cria awareness para o assunto, cria uma proximidade dos stakeholders para as empresas, cria accountability. Então, eu entendo que tanto investimento, tanto capital e tanto a tecnologia acabam atuando como combustíveis, né, para o crescimento dessas pautas de ESG. Eu acho que as ferramentas são importantes, acho que é necessário que a gente tenha esse olhar, né? Acredito que, como disse a Carla, o fato de estarmos aqui num fórum de educação debatendo é um indicador importante de como os movimentos têm evoluído. Mas aí eu queria passar para a Adriana a seguinte pergunta: nesse processo de evolução da pauta, né, existem alguns percalços, algumas questões que são mais desafiadoras. O que você considera que tem sido esse grande desafio para estabelecer essa pauta definitivamente? Eu acho que todos eles já comprovaram aqui nas falas deles o quanto o ESG e a educação, inclusive eles estão totalmente ligados, quanto eles são importantes, né, para a gente mover os ponteiros da nossa sociedade, trazer resultados para as empresas, fazer uma construção realmente em conjunto. E quando a gente fala de ESG, a gente está falando de ambiental, social e governança, que é algo, inclusive, tão em voga hoje, principalmente nas grandes corporações. A gente viu o quanto a não governança, né, ou seja, a não disciplina e o advocacy, a questão de você olhar para dentro dos detalhes da sua empresa, o quanto isso também impacta os seus resultados, etc. Mas o que eu vejo de maior desafio, e aí eu falo muito especificamente da nossa sociedade brasileira, é encarar esse desafio como seu próprio. Então, a educação no Brasil, historicamente, ela foi dada para poucos, né? A escola pública, ela em algum momento foi sim uma escola que formou pessoas e sempre eu acreditei muito. E olha que interessante, né? No mês passado eu também palestrei, fui num painel de educação e eu disse para eles que o meu sonho era que eu pudesse, talvez para os meus netos ou para as próximas gerações, falar com orgulho que eles foram formados na rede pública, né? Mas foi o contrário na minha vida. Eu falo com orgulho que eu não estudei na escola pública, eu estudei em escola privada. E isso para mim, assim, falando de Brasil, é catastrófico, é vergonhoso. A gente abrir a boca para falar que estuda numa escola privada, e não desmerecendo a escola privada, obviamente, né? Tem todo os seus benefícios e etc. Mas não dá para a gente olhar para ESG e falando de educação, falando da nossa sociedade, sem falar da escola pública, sem falar o quanto cada um de nós somos responsáveis por essa mudança. A Carla acabou também de falar que sozinho a gente não faz nada, então uma empresa só querendo, dificilmente ela vai mudar. Tem que ter investimento do poder público, terceiro setor, instituição privada, mas todos eles ligados à educação, né? Então, assim, quando a gente fala principalmente de diversidade, para mim, o maior desafio é gente que encara a história de fato e da realidade do Brasil, né? Nós, historicamente, fomos pavimentados em muita desigualdade social. E essa desigualdade social tem cor, essa desigualdade social tem CEP, e essa desigualdade social tem instituição de ensino. Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, encarar de verdade o que a gente precisa fazer, sem muito medo. O
que eu vejo, eu sou do corporativo, né? Então, a gente tem códigos para falar de coisas muito provocantes ou desafiadoras. Eu sempre digo, eu sempre converso com as pessoas, grandes líderes, etc. A conversa, ela incomoda, a conversa é provocativa, mas ela é necessária. E para a gente mover ponteiros, a gente precisa falar desses incômodos, porque só através dos incômodos é que a gente vai mudar a nossa sociedade. Então, quando eu vejo as corporações trazendo a diversidade, o ESG, a gente precisa falar da história do Brasil e o quanto a educação está ali grudada. Por exemplo, muitas instituições fizeram diversidade acontecer nos últimos 3 anos, investindo muito dinheiro, milhões, em trilhas de aprendizado, em cursos de 2, 3 meses, aí pega a galera da comunidade, faz 2, 3 meses de curso e eles próprios não contratam. Então, que educação é essa que nem você acredita? Né? Então, é preciso mudar isso. A gente está fazendo a roda girar só para um lado e é como a gente acabou de falar aqui, os resultados não chegam. As novas gerações, elas estão cobrando das marcas mais responsabilidade, a reputação da marca está ligada, os investidores estão olhando e se a gente não trouxer educação para falar sobre esses assuntos que doem, a gente não vai mover os ponteiros. Então, para mim, o maior dos nossos desafios é encarar essa realidade como nossa. Não como uma entidade que a gente não conhece. A sociedade brasileira somos nós, a diversidade somos nós, o ESG somos todos nós. Então, é pegar para si essa responsabilidade, é levar para a escola dos filhos da gente a grande necessidade deles próprios mudarem, conteúdo, corpo docente, os alunos. E assim, gente, não é levar essas pautas como se fôssemos salvadores. Ninguém é salvador de nada. Cada um de nós somos responsáveis pela mudança. Eu vejo muita gente com a intenção de ajudar, apoiar, mas como se fossem salvadores. Não somos salvadores. Temos a responsabilidade como sociedade de reverter uma situação que foi totalmente desvantajosa para muita gente, que é a maioria do nosso Brasil. Então, somos nós todos os responsáveis para essa mudança acontecer. Acho que é isso. Perfeito, Adriana. Eu diria que é uma correção, não é nada que é uma benesse, é uma correção. A gente precisa fazer essa correção e dentro das nossas instituições nós temos oportunidades de mudar o currículo, de mudar o modo de contratar, de repensar realmente e trazer essa criança, esse jovem já dentro de uma cultura muito mais evoluída, eu diria isso. Bom, nós temos algum tempo para perguntas de vocês. Então, podemos abrir? Alguém gostaria? Perguntas, comentários? Tem ali? Oito. Alô. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo painel. Acho que minha pergunta é mais relacionada com o Alexandre, em relação ao cenário das edtechs, do que você está vendo de investimento, o que tem mais aparecido em pauta em relação à tecnologia e para todos os painelistas em relação ao que vocês estão vendo do setor em específico, o que está mais chamando a atenção em relação aos principais atores. Aqui eu digo professores, pais, alunos e a direção escolar. Como que está a relação entre esses quatro? Obrigado. Bom, vamos lá. Acho que assim, talvez o que esteja mais aparecendo, não só em educação, tá? Isso eu acho que é horizontal em vários outros setores, é IA. Então, assim, inteligência artificial é algo que eu acho que vai mudar muita coisa na nossa vida. Acho que a educação não é diferente. A gente, por exemplo, acabou de investir numa empresa que se chama Metros, que usa inteligência artificial
para melhorar o letramento dos alunos, tem resultados incríveis com isso. Então, acho que isso é algo que assim, vai permear vários setores da educação não é diferente. De uma forma geral, acho que assim, investimentos em EdTech, ele passou por vários ciclos. Então, a gente teve alguns ciclos de boom no mercado humano na década passada, depois passou por momentos um pouco piores. Recentemente, perto da pandemia, tivemos, acho que, um outro ciclo de boom. E eu diria assim, até que olhando para os mercados líquidos, a gente está num momento um pouco mais baixo agora. Mas isso tudo são ciclos. Então, acredito que as coisas tendem a melhorar nos mercados líquidos e os mercados privados tendem a acompanhar. Então, assim, eu tenho um setor que tem tido talvez um direcionamento maior de investimentos em EdTech, dentro disso, mas eu acho que IA é algo que tem tido uma atenção maior dentro do setor. Quer falar? Eu vou fazer um comentário rápido aqui, da segunda parte, tá? Menos das EdTechs. O que a gente tem visto, né? A gente vê que vai ser demandado da educação um papel de formar esse estudante para um mundo muito diferente do que a gente viveu antes. E a escola, ela precisa se transformar. De tudo que a gente vê que é importante para que isso aconteça, é o professor a principal figura. É claro que todos os atores ali da escola são importantes, mas é na sala de aula, é no espaço ali da interação entre o educador e o aluno que a grande transformação pode acontecer. Então, no contexto onde a gente vê no Brasil, e aqui contextualizando para a realidade, mais de 60% dos nossos professores sendo formados à distância. Numa formação distante da prática, né, da escola, não é o EAD em si, a modalidade, o problema está na distância da prática, numa média de Enem, de quem ingressa nessas universidades abaixo de 500 pontos, que em tese não devia nem se formar no ensino médio. E a gente vai demandar desse educador que foi formado numa lógica para um aluno hipotético, porque ele não foi formado ali, como é um médico no hospital, por exemplo, que ele dê conta de toda essa transformação, de um aluno que vem de um contexto de desigualdade social, de uma família que, às vezes, demanda da escola algo que não é suprido dentro de casa, e é um profissional que não está dando conta desta tarefa complexa, que é educar as nossas crianças e dos jovens. É só a gente olhar qualquer um dos nossos indicadores de aprendizagem. Então, eu acho que esse é um dos problemas mais centrais que a gente precisa enfrentar no nosso país, que é, de um lado, a proliferação de cursos de formação de educadores de baixíssima qualidade, ao mesmo tempo em que eu tenho uma demanda muito grande de formar os nossos jovens para um contexto que vai ser muito complexo. E aí, assim, o que a gente tem visto, e eu venho de um lugar que fala da tecnologia o tempo inteiro, tá? É que a gente não está dando conta dessa tarefa. E aí, não é o aluno A ou o aluno B que vai ficar para trás, é o país, né? Então, a gente vai sofrer economicamente, socialmente, né? Por essa tarefa que a gente não está sendo capaz de cumprir. Acho que esse aqui talvez seja um grande chamado coletivo para que a gente possa olhar para isso, né, também. Formação e exercício é o desafio geral que a gente tem. A gente está com um tempo bem apertado, mas temos tempo para uma última pergunta, pode ser? Boa tarde, meu nome é Carlos. Primeiramente, parabéns pela fala de todos. Eu vou aproveitar o que a Lia falou e vou colocar uma provocação que a Adriana colocou, e aí vou gerar para vocês me darem a opinião de vocês. Quando a gente fala de educação, a gente fala que educação é um mercado educacional, é de educação. Tipo, as empresas não vêm para educação. Você não olha e fala, olha, tem uma empresa tal, quer fazer um curso aqui, quer trabalhar, desenvolver esses alunos para as características delas e tudo mais. Isso olhando para o privado. Se olhar para o público, então, você destoa mais ainda. Quando a gente fala de social, e aí você está falando de ESG, vocês estão falando de social,
A Adriana fez a provocação do tipo, pô, as empresas fazem um curso que coloca na internet, um curso lá que ela inventou, a galera vai lá fazer, ninguém contrata os caras, quer dizer, fica sem nexo. O que vale, eu acho que na educação é entender o que você vai fazer com aquilo no outro dia. Senão a educação não vale, na minha opinião, é só um monte de conteúdo que cai dentro da minha cabeça. Para concluir e colocar para vocês, como é que vocês olham os papéis das empresas dentro deste cenário? Porque a gente fala muito, as escolas precisam mudar, mas eu acho que quando você fala de um cenário nacional, se o Brasil precisa mudar, então as empresas precisam abraçar as escolas também. Senão vai ser sempre um cenário como a BNCC, provocando, olha, o aluno tem que se profissionalizar, com o mercado falando, olha, o aluno precisa vir mais preparado para isso. E ninguém se movimenta, é um trabalho, acho que de conjunto. Eu acho que as escolas têm que se movimentar, mas as empresas também. Eu estou colocando uma provocação para vocês ajudarem a gente, tá? Não é para dizer que vocês devem me dar uma resposta assertiva, mas como é que vocês veem as empresas entrando nisso? Tentar ajudar nessa, aproveitar o momento para fazer uma propaganda até. Vocês podem entrar, é uma plataforma que a gente acabou de lançar, chama Bora. O que é o Bora? O Bora é uma plataforma que ela foi viabilizada pela Ambev, que é exatamente o que você falou. Como é que você consegue fazer a conexão das pessoas que saíram, seja das escolas ou de um curso, com o mercado de trabalho? Então, você une com toda uma estrutura, e eu volto ao ponto do ecossistema, né? Então, você no Cadobev, vai dar um exemplo, a gente tem relação com mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil inteiro, de norte a sul. São bares, restaurantes, enfim, estabelecimentos. Você tem mais de 20 mil fornecedores. Por que não colocar toda essa galera na plataforma e você tem pessoas que precisam de mão de obra qualificada, formada, e você conecta com alguém que acabou de fazer um curso, por exemplo, profissionalizante, que pode ser de gastronomia, pode ser de garçom. Então, um exemplo que eu dei recentemente de o primeiro piloto que a gente fez ano passado no Maranhão. Mulheres empreendedoras do ramo de gastronomia. Foi lá, fizeram um curso, aí eu não estou falando de educação mais básica, estou falando do profissionalizante de gastronomia, e eu conecto essa mulher que faz bolo, que estava vendendo bolo na frente da estação de metrô, por exemplo, eu conecto com os bares e restaurantes daquela região e ela passa a ser uma fornecedora do meu fornecedor, do meu cliente. Então, aí você tem um efeito de rede que é sensacional. Outra coisa, estamos conectando agora, via Mover, que eu comentei, com os reitores das universidades públicas que têm muitos alunos cotistas e que são formados, muitos deles alunos negros, que depois não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, por algumas barreiras invisíveis, como o inglês, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está voltando para esses seitores e falando, olha, isso é o que as empresas estão encontrando, esses são os profissionais que estão vindo, que a gente está vendo os bons exemplos que estão conseguindo avançar, o que a gente consegue encontrar junto com a academia de informações, o porquê que esse perfil de alguma forma está avançando e o outro perfil eu estou tendo uma saída da empresa depois de 6 meses. Onde que a gente consegue se conversar, setor privado que contrata e quem forma para fazer a diferença. Então aqui no momento eu agradeço pela pergunta, porque foi a oportunidade perfeita para eu divulgar, quem tiver interesse, ambev.com.br/bora, que é essa plataforma coletiva para a gente poder conectar todas as pontas e ajudar a gerar esse impacto real no dia seguinte, né? Depois que sai, para onde vai trabalhar. E acho que só complementando o que a Carla falou, é tudo muito não imediatista, né? Mas algumas empresas já estão olhando isso, que não dá para fazer nada relacionado ao ESG e diversidade com educação a curto prazo. Então, a conta não vai fechar, a gente já entendeu, e as empresas, algumas, já entenderam também. Se a gente não conversar com diversidade, ESG e educação a médio e longo prazo, a conta deles não fecha. Então, já estamos entendendo que se a gente não aprimorar a educação e colocar para dentro dessas empresas, eles não terão, inclusive, próprios profissionais, né? E nem esses profissionais, quem dirá, eles vão ter capacidade, ou também aqueles que nem vão querer trabalhar nessa empresa. As novas gerações, elas estão escolhendo aonde trabalhar. Então, as empresas também têm se preocupado em formar essa marca para ser bem-vinda, mas também para desenvolver. Mas não é a curto prazo. Algumas já estão entendendo isso, já estão trabalhando com isso e
estão conversando com instituições de ensino. Isso eu também tenho visto, né? A São Judas, por exemplo, tem um programa que faz capacitação de jovens para que eles entrem nessas empresas de acordo com o perfil e técnicas e modalidades que eles precisam. Então, de novo, acho que é muito mais uma necessidade da empresa do que quase que uma necessidade social, mas ainda assim está acontecendo, felizmente. Mas falta muito, mas a gente está vendo acontecer. Bom, se puder adicionar só um ponto que eu tenho com o olhar de investidor, assim, eu vejo duas atuações assim, de educação para empresas que são muito frequentes. Tá? O treinamento corporativo existe há muito tempo. Né? Então, a empresa treinar os próprios funcionários, isso aí acho que é um mercado grande, cresce bastante. Então, várias companhias nossas investidas atuam dessa forma. Então, fecha o contrato com as empresas treinam os próprios funcionários. Mas eu entendo que não era nem esse a visão. A visão era treinar comunidades, treinar pessoas de fora para que elas possam se juntar ao mercado de trabalho. Eu acho que isso tem algumas empresas que fazem isso sim também, principalmente quando tem um gap de mão de obra muito grande. Então, por exemplo, recentemente, eu acho que até teve um boom pós-pandemia de trabalhadores de tecnologia, e esse gap que já era grande ficou ainda maior. E a gente via empresas financiando bootcamps, financiando educação de turmas para formar esses programadores e atrair esses programadores. Acho que isso é um exemplo que aconteceu recentemente. E tem empresas que fazem isso com um caráter um pouco mais, talvez, filantrópico, que também acontece. Então, por exemplo, tem uma empresa de educação chamada Alicerce. Não sei se vocês já viram, mas eles trabalham exatamente dessa forma. Então, eles criam turmas em periferias, e empresas financiam essas turmas e absorvem boa parte dessa mão de obra. Então, isso existe. Poderia ser maior, poderia acontecer mais, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção. É isso. Nosso tempo aqui, infelizmente, está terminando, mas queria agradecer a oportunidade de aprender com vocês, que a gente possa se reunir mais vezes para debater uma pauta tão importante. Agradeço a presença, a participação de todos e já deixo o convite para as 17h45. Nesse palco, nós teremos aqui mais casos de sucesso na implementação do programa de promoção de competências socioemocionais, né, em um contexto escolar, de empresa também, e no Paulo Freire, o PISA e as implicações na formação dos professores brasileiros. Então, um convite aí para depois dessa pausa a gente retomar a nossa discussão. Muito obrigada a todos.